Nesse sábado, ocorre mais uma vez aqui na cidade de Capivari a campanha de doação de sangue, onde na última campanha nós tivemos um aumento de bolsas para a doação, onde esse número não foi suficiente, graças à população, e dessa vez nós vamos ter um novo aumento. E para falar mais a respeito disso, nós estamos com o Denis Gonçalves de Araújo, que é o chefe do laboratório do município aqui da cidade de Capivari. Denis, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar de um tema tão importante que é a doação de sangue. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinho. Bom dia. Eu que agradeço a participação, aproveitar rapidinho aqui, agradecer a secretária de saúde, em nome da prefeitura, a Vládia, que tem feito um trabalho participativo com os seus colaboradores e convidou para que eu estivesse aqui essa manhã, falando desse tema importantíssimo. Denis, nós estamos vindo de um tempo de pandemia, que os centros que captam, né, as bolsas de sangue tiveram uma queda muito brusca, e nesse momento que estamos retomando as atividades, é muito importante a participação da população? Sim, é de extrema importância, até porque, bem você disse, os centros eles necessitam das doações. Não temos outra forma de ter um estoque de sangue a não ser através da colaboração da população, das pessoas no geral. E a gente, mesmo na pandemia, não parou com tantos outros problemas de saúde, inclusive a necessidade do sangue, que tantas pessoas com doenças hematológicas precisam diariamente da doação, cirurgias grandes, acidentes. Então a gente precisa manter esse estoque aí num nível legal para poder fazer esse atendimento. Todos sabem que a campanha ocorre amanhã aqui na cidade de Capivari, mas para a gente reforçar, a campanha vai ser em qual local? Isso, a campanha ela está sendo realizada desde o ano passado na Escola José Benedito Pinto Antunes. O endereço é lá na Padre Fabiano 1351. Então é a escola que estava até o momento, agora que retornou às aulas, sendo o centro da vacinação. Próxima do tiro de guerra, né? Isso, ao lado do tiro de guerra, tá? E ela acontece nesse sábado, dia 21, das 8 ao meio-dia. Esse das 8 ao meio-dia é o período para você estar lá procurando, retirando sua senha, mas ela pode estender um pouquinho mais por conta do tempo da doação. Muita pessoa já sabe, né, quais as recomendações para poder doar, mas de repente alguns ouvintes que ainda não tiveram oportunidade e querem, né, já fazer a primeira doação de sangue. Isso é muito importante. A gente nota que quem se propõe a fazer esse ato, né, sente parece que é algo legal, assim, gostoso, sim, né, sim, poder estar a gente compartilhando. Sente importante, né? E quem pode ou não doar? Tá. Bem que você falou, então a gente precisa mesmo dessa necessidade de falar, porque na campanha anterior a gente teve 73 novos doadores que apareceram, né? Então a gente achou que por conta da pandemia isso ia diminuir, mas graças ao trabalho desenvolvido, a gente conseguiu mais 73 novos doadores. Mas então é importante falar sobre isso. Então os doadores eles podem ser pessoas de qualquer sexo que tenham mais do que 50 quilos, tá? Que tenham idade entre 16 a 69 anos completos, tá? Então, quem tem 16 ou 17, que a gente considera menor de idade, ele precisa estar acompanhado de um responsável. E quem tem mais de 60 anos, ele já tem que ser doador. Ele já tem que vir doando durante o seu período da vida. Então para a gente pegar um novo doador, ele precisa ter de 16 a 60 anos. Então, de 60 a 69, de 61 a 69, desculpa, ele tem que ser uma pessoa que já faz a doação na sua rotina aí, de todas as vezes que a gente tem a campanha, para então poder estar doando. Tem que ter mais do que 50 quilos, tem que estar saudável. O que é estar saudável? Estar com plena saúde, ou seja, numa condição que ele reconheça que ele não tem algo que possa atrapalhar ele na doação. Tá? E com relação à Covid-19, quais são as restrições? Isso, então vamos lá. Sobre a Covid, a gente tem duas coisas importantes para falar. Sobre a vacina e sobre a pessoa que teve Covid. Então, para quem já teve Covid, ele tem que ter no mínimo 30 dias de pós-Covid. Tá? Então, vamos falar 30 dias do meu diagnóstico? Não, 30 dias de que eu considero que eu voltei ao meu estado anterior da Covid. Então,
se eu tenho a quarentena de 14 dias, e nessa quarentena de 14 dias eu já estou com o meu organismo legal, eu já recuperei e já me sinto como o antes de eu adquirir a Covid, então eu começo a contar 30 dias após aí e eu posso fazer então a doação de sangue. Tá? Então não é 30 dias do diagnóstico, é 30 dias de retorno à sua saúde que você tinha anterior do Covid. Tá? Com relação à vacina? Com relação à vacina, a gente tem diferenças pelas vacinas, tá? Mas, então, se você tomou Coronavac, você tem que ter 48 horas de pós-vacinado, tá? E para quem tomou AstraZeneca, Janssen ou Pfizer, tem que ser de 7 dias. Então, se você tomou nesse período, aí você não vai estar podendo doar, porque a gente precisa dessa espera aí para fazer a doação. Agora, Denis, toda a campanha parece que é disponibilizada uma certa quantidade de bolsas, né? Sim, sim. E dessa vez? Sim. Nós vínhamos anteriormente com 100 bolsas, tá? Porque a procura, quando era no centro de saúde, era um pouco menor, mas com o passar do tempo as pessoas vão entendendo a necessidade e a importância da doação. Na última campanha foram disponibilizadas 150 bolsas, igual o Tony disse anteriormente, teve esse aumento. E a gente teve uma procura maior do que o número que tinha de bolsa disponíveis. Só que com as dispensas que tem, por conta de restrições que os indivíduos têm a apresentar na hora da entrevista, a gente faltou 7 bolsas para a gente completar as 150. Então o Hemocentro, que faz a parceria com a gente de Campinas, ele achou necessário aumentar esse número. Então na campanha de amanhã a gente vai ter 200 bolsas de sangue disponível. Então são 200 senhas disponíveis. Só que dessas 200 senhas a gente pode ter um número de 220, 210 pessoas procurando, porque conforme vai havendo a desistência, a gente vai conseguindo encaixar. A desistência que eu falo é a restrição. Às vezes a pessoa fez durante a triagem, ela toma uma medicação ou alguma coisa que impede ela da doação naquele momento. Ou tomou uma cervejinha hoje. Isso. Tomou uma cervejinha no dia anterior e aí a gente precisa, aí tem essa restrição. Tá? O seu Paulo Dalfábio, bom dia, seu Paulo. Ele fala que é doador e ele fala que realmente precisa trazer mais bolsas de sangue para a população. É uma das atitudes que foram feitas, sim, né, já foi feita na campanha dessa vez. E quais são as orientações para quem for doar com relação à bebida alcoólica que o Marquinhos falou, sobre a alimentação Tinha que ser eu, né? e sobre o sono e outros assuntos, Denis? Então vamos lá. É de extrema importância, do que eu já disse anteriormente, que além de você estar com a saúde em dia, ter mais de 50 quilos, levar um documento com foto. Isso é de extrema importância. Eles necessitam que você leve um documento de identificação com foto, então isso é importante. No dia anterior, é importante que você faça no mínimo 8 horas de sono. Se você não fizer 8 horas de sono, você vai ser dispensado na triagem, porque isso pode acarretar. Nós não temos uma complicação com o volume de sangue retirado. Só que se você não tiver alimentado bem, com o sono em dia, isso pode comprometer você ter uma fraqueza maior do que pode apresentar. Tá? Então, 8 horas de sono. A orientação é não fazer ingestão de bebida alcoólica no dia anterior. Tá? Se você é fumante, faz uso de cigarro, você precisa ter no mínimo 2 horas sem você ter fumado. Tá? Então, precisa ter esse tempo de 2 horas. Você precisa se alimentar bem no dia anterior, inclusive na manhã do dia da doação. É diferente do pessoal que vai fazer um exame de sangue, que precisa de jejum. Nesse caso, você precisa se alimentar. E a alimentação, ela vem baseada em coisas boas. Não vai me comer um pastel hoje, no dia anterior, um lanche, uma pizza, coisas muito gordurosas, porque isso também vai impedir que você doe o sangue. A nossa ouvinte, a Daniela, ela mandou aqui que ela toma remédio de pressão. E ela pergunta se ela pode estar doando sangue. Isso. Tem alguns medicamentos que impedem. Então, por conta disso, a necessidade de ir até o local para que a gente tire todas essas dúvidas. Porque existem medicações que impedem a doação e outras medicações que podem estar doando. Tá? Então, uma coisa que é importante é que você não precisa aguardar até a triagem
para você falar a medicação que você usa. Então você pode chegar lá, antes mesmo de retirar sua senha, procurar um dos colaboradores que estão lá, do Hemocentro, nós mesmos, e tirar sua dúvida. Olha, eu tomo tal medicamento, eu posso ou não? Então daí você passa lá, a gente tira todas as dúvidas e isso... Que é uma gama de medicações, então algumas elas são autorizadas da doação e outras não. Tá? Mas ela pode dar uma passadinha lá, perguntar pra gente. Maravilha. Agora, se a campanha fosse hoje, eu poderia doar, que ontem eu dormi legal, não bebi nada, mas amanhã eu já não garanto. Mas os nossos ouvintes que são doadores, por gentileza, dá aquela segurada hoje, tá? Faça esse gesto aí de amor ao próximo. Solidariedade. Isso é muito importante, tá? A gente se sente bem quando a gente doa, né? Denis, quero agradecer a sua participação nessa manhã e reforce então para os nossos ouvintes e internautas o horário e local da campanha de doação de sangue amanhã. Eu que agradeço a participação mais uma vez. Então, reforçando, a doação acontece amanhã, dia 21, tá? No sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Escola José Benedito Pinto Antunes, ao lado do tiro de guerra, Rua Padre Fabiano, 1351, no centro. Tá? Então, quem doa sangue, ele salva vidas. Esse é o lema. Então, doe sangue e salve vidas. A gente às vezes não tem a dimensão, mas você doando um volume de 450 ml apenas, que é uma bolsa de sangue, você pode salvar até 4 vidas. Então a gente divide essa bolsa em 4 hemocomponentes, que a gente chama, e podemos salvar até 4 vidas. Então você, com um ato de amor, disponibilizando um pouco do seu tempo, você tem aí 4 vidas que você pode salvar e a gente se sente feliz por isso, por estar podendo ajudar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação e tenha uma ótima sexta-feira a todos. Obrigado, Denis. Então, você ouvinte, você internauta que nos acompanha, faça o seu gesto de amor. Participe da campanha de doação de sangue na cidade de Capivari, que ocorre amanhã.